Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os nossos amados e queridos ouvintes. Eu quero lhes trazer uma palavra que tem falado de uma maneira muito forte ao meu coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo de número 12, nós encontramos Jesus ensinando a respeito de como devemos usar a nossa mente, ou aonde as nossas forças mentais elas precisam estarem centralizadas. E eu entendi que duas coisas de extrema importância a partir deste ensinamento de Cristo acontecem em nossas vidas. Em primeiro lugar, quando usamos a mente para o desenvolvimento do reino de Deus, nós vivemos uma vida de milagres. Nós, então, experimentamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em segundo lugar, a mente é o ponto estratégico do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele trabalha com o objetivo de neutralizar o nosso entendimento de Deus, que vem através da palavra. E quando acontece esta neutralização da nossa mente pelo inimigo, então é catastrófico o que acontece em nossas vidas. Então hoje eu quero convidar para nós meditarmos a maneira que Jesus ensinou de como devemos usar a nossa mente. Amém? O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, nós vamos observar que é um capítulo de ensinamento. Aqui nós não encontramos milagres, nós encontramos Jesus ensinando. E estes ensinamentos, eles são divididos em 4 ensinamentos principais. Primeiro, Jesus ele ensina os fariseus e os saduceus que o desafiaram. Em segundo lugar, Jesus ensina os discípulos a respeito do fermento dos fariseus. O terceiro grande ensino de Mateus 16, Jesus ensina os discípulos a respeito de si mesmo como Cristo e como a igreja era edificada ou foi edificada sobre ele, que é a nossa rocha. E em quarto lugar, Jesus ele ensina sobre os sofrimentos de Jesus pelos discípulos e pela igreja, e os sofrimentos que os discípulos e a igreja sofreriam por Jesus. Então é muito importante nós identificarmos cada estudo desse, e a partir da identificação nós procurarmos entender a maneira em que Jesus ele nos ensinou estas grandes verdades. Amém? Então, nesta oportunidade, eu quero me ater aos 2 ensinamentos de Jesus, de Mateus 16, que foram o primeiro e o segundo. É muito importante nós entendermos que o tema principal desses 2 ensinamentos de Jesus neste capítulo é que devemos usar a mente para o desenvolvimento do reino de Deus. E esta verdade, ela precisa ser entendida e ela precisa ser vivida. Por quê? A partir daí, nós estaremos então, em primeiro lugar, vivendo os grandes milagres de Deus em nossas vidas. E em segundo lugar, nós estaremos então destruindo o reino das trevas, eliminando um dos maiores ataques que o inimigo produz hoje na vida da igreja. A maneira que Jesus ensinou essa questão, e é este o ponto que nós vamos nos ater, porque o texto tem muitos detalhes, muitos ensinamentos. Porém, nós vamos pegar o ponto principal, que é como
eu posso usar a minha mente, os meus pensamentos, para o desenvolvimento do reino de Deus. Então observe, em primeiro lugar, Jesus ele é desafiado por uma equipe de fariseus e saduceus. Estes homens o procuram com o objetivo de querer que Jesus faça um sinal do céu para eles verem. Observem que os milagres que Jesus havia efetuado para estes homens não valia de nada. Observem que muitos homens, a partir dos milagres que Jesus havia feito, já haviam o reconhecido como Filho de Deus. Porém, este grupo de pessoas, que eram os fariseus e os saduceus, eles não compreenderam os milagres que Jesus já havia feito. Em resposta a este questionamento deste grupo de pessoas, Jesus coloca diante deles uma crítica. E esta crítica, ela é fundamentada da maneira que estes homens usavam a sua mente, ou o seu intelecto era usado para saberem das coisas terrenas e não das coisas que diziam respeito ao reino de Deus. Observem o versículo de número 2, do capítulo 16 de Mateus. Mas ele respondendo disse-lhes, Jesus ele respondeu ao questionamento dos fariseus e dos saduceus: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Agora olha a grande questão de Jesus colocada para estes homens. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Aqui está a grande questão colocada por Jesus. Jesus disse, olha, vocês sabem diferenciar a face do céu, mas vocês não conseguem conhecer ou entender os tempos ou os sinais dos tempos. Aqui Jesus estava dizendo assim, olha, vocês são hipócritas, porque vocês usam o intelecto para saberem as coisas visíveis, as coisas da terra. Ao mesmo tempo que vocês usam a mente de vocês para descobrir as coisas terrenas, vocês deixam de usar a mente e o intelecto para conhecerem as coisas dos tempos ou dos sinais dos tempos. Jesus estava diante deles. A salvação de Deus aos homens estava na frente deles e eles não entenderam. Os profetas haviam profetizado que Jesus era o Messias, mas os homens não enxergaram. E não enxergaram por quê? Porque as suas mentes, o seu intelecto, a sua sabedoria estava focalizada em conhecer os sinais dos céus. E o Senhor colocará algo em meu coração, uma reflexão de que maneira nós estamos usando a nossa mente, em que está centralizado as nossas forças intelectuais, a inteligência que Deus nos deu. Nós estamos usando ela para quê? Será que é para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento material, o desenvolvimento de coisas que estão relacionadas à terra? Ou nós estamos usando a inteligência que Deus nos deu para o desenvolvimento do reino de Deus? Então veja que aqui Jesus ele deixa muito claro que aquele grupo de pessoas estava praticando isto. Agora observem que após Jesus ele colocar a crítica para os fariseus e os saduceus em relação ao uso que eles faziam das suas mentes, Jesus ele descreve
as características das pessoas que usam a mente de forma errada. E ele disse assim no versículo de número 4, uma geração má. Veja, a primeira característica do homem que usa a mente para as coisas que não são a busca do reino de Deus é ele se tornar uma pessoa má. Em segundo lugar, uma geração adúltera, ou seja, uma geração que peca, uma geração que não conhece Deus, não sabe a maneira que Deus trabalha na vida dos homens. E isto leva a essas pessoas serem uma geração de pessoas adúlteras. Em terceiro lugar, uma geração de pessoas que pedem sinal, que buscam milagres, porém não vivem o verdadeiro milagre. Olha como Jesus ele tratou a questão do uso da mente. E, em último lugar, Jesus ele colocou o que essas pessoas recebem. Qual é o fruto desta semente plantada de desprezar as coisas de Deus e focalizar nas coisas da terra. E o fruto colhido disto é que Deus não tem compromisso com essas pessoas. Observem o que está escrito na última parte do versículo 4. E deixando-os, retirou-se. Veja que Jesus ele tem uma atitude em relação àqueles homens. E a atitude de Jesus é de retirar-se. Só que o escritor ele diz, e deixando-os. Ou seja, Jesus deixa aqueles homens aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios entendimentos. Por quê? Não tiveram a preocupação de conhecer Deus em suas mentes. Agora é muito importante nós observarmos o ensinamento do capítulo 16 de Mateus, que ele nos leva ao segundo sermão, ou ao segundo ensinamento deste capítulo. E neste segundo capítulo muda-se o público, porém o assunto é o mesmo. Jesus ele traz a questão do entendimento para o ciclo de discípulo, para a vida daqueles que vivem aos pés de Jesus. E ao fazer isto, ele tem pelo menos dois grandes objetivos. Veja, dois objetivos principais de Jesus trazer o ensinamento sobre o entendimento para a vida dos discípulos. São eles, em primeiro lugar, para mostrar que os discípulos também não tinham entendimento. Em segundo lugar, para ensinar os discípulos como eles alcançariam o entendimento. E aqui o Senhor colocará algo de extrema necessidade de nós compreendermos. O coração de Jesus era que os seus discípulos não fossem como os fariseus e como os saduceus, que não tinham entendimento. Por quê? Porque o homem que não tem entendimento, ele é mau, ele é adúltero e ele não vive os milagres de Deus em suas vidas. Porém, Jesus, ele quer que os seus discípulos, eles tenham entendimento e eles vivam os grandes milagres que Deus tem para as suas vidas. Então, ele traz essa questão aos discípulos e prova que eles também não têm entendimento. Só que ele ensina como eles chegam à compreensão de Deus. Então vamos observar essa segunda questão. Veja, a maneira que Jesus prova que os discípulos não têm entendimento foi através de uma palavra. Jesus disse assim, olha, no versículo de número 6, e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O versículo 7, e eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não
nos fornecemos de pão. O versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse. Quando Jesus percebeu que eles não entenderam, observem este ponto. Jesus, ele coloca uma palavra para que eles não compreendessem, ou para provar que eles também tinham dificuldades de entenderem as questões do reino. Então, quando Jesus ele entende que eles não entenderam, aí Jesus disse assim: olha, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Eu quis dizer, não é o pão de comida. O que eu quis dizer é que vocês não podem ser tragados pelos ensinamentos dos fariseus. Só que o ponto importantíssimo deste texto, e a maneira que Deus falou de uma maneira muito profunda ao meu coração, que Jesus ele tem o objetivo de mostrar que os discípulos não entendiam, mas ele também tem o objetivo de ensinar como eles entenderiam. Então veja, Jesus ele começa então a mostrar aos discípulos o que eles deveriam fazer para que eles tivessem entendimento e não fossem como os fariseus e os saduceus, ou não fizesse parte da geração má, adúltera e que não vive milagres. E é muito importante nós observarmos que a maneira que Jesus ensinou aos discípulos tem pelo menos 2 fundamentos principais. E estes fundamentos é aquilo que os discípulos não fizeram. Observem isto. Entenda que a falta de entendimento é por 2 coisas principais que nós não fazemos. E quais são essas coisas? Olha o que Jesus disse no versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes. O primeiro fundamento para a vida sem entendimento é não lembrar-se das coisas que Deus já fez por nós. Observem que Jesus está ensinando os discípulos e está dizendo assim: olha, vocês não entendem, vocês são sem entendimento, porque a mente de vocês esqueceu-se do que eu fiz por vocês. E aí ele retoma a multiplicação dos pães. Agora observe o Evangelho de Marcos, o capítulo de número 8 e o versículo de número 17. Aqui Marcos ele está nos colocando diante de nós a mesma questão de Mateus. Aqui no versículo 17 ele diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Olha o segundo fundamento da falta de entendimento. É não considerar. Não considerar o quê? Aquilo que Deus já fez. As obras que o Senhor já efetuou nas nossas vidas. Este ensinamento de Cristo é de extrema importância para as nossas vidas, porque o inimigo ele tem colocado tantas coisas na nossa mente. O inimigo tem colocado tantas coisas que ocupam a nossa mente. E nesta ocupação nós somos levados a não considerar o que Deus já fez por nós. E, além disso, nos esquecermos do que Deus já fez por nós. Eu quero ler um versículo em 2 Timóteo, o capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Olha o que o apóstolo ele
orienta a Timóteo. Ele diz assim: considera o que digo. Paulo está falando assim: olha, Timóteo, eu te dei conselhos, agora você precisa considerar o que eu digo. O que é isso? Você tem que pensar, você tem que meditar, você precisa analisar, você não pode se esquecer do que eu estou te falando. Você tem que considerar. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus já efetuou nas nossas vidas. Então Paulo está dizendo: olha, considera o que digo. A segunda parte do versículo diz: porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Observem que neste versículo o entendimento ele vem pela consideração. Quando nós consideramos, quando nós meditamos, quando nós analisamos, quando nós pensamos na nossa cama, enquanto estamos indo nos deitar, analisar a maneira que Deus trabalhou nas nossas vidas. Segundo este versículo, isto nos traz entendimento. Jesus ele disse que a falta de entendimento é porque não considerastes. Que o Senhor possa nos dar esta compreensão. E a partir desta compreensão, que eu e você não nos esqueçamos daquilo que Deus já fez por nós. Agora veja que Jesus ele coloca aqui o desencadeamento da problemática em relação à falta de consideração. Porque ele diz assim: olha, não considerastes nem compreendestes. Ou seja, a não consideração, ela levou à não compreensão. Só que a não compreensão, segundo Marcos, leva ao coração endurecido. É o que está escrito: tendes ainda. Ou seja, o vosso coração está endurecido porque você não entende. E você não entende porque você não considera, você não medita, você não analisa a maneira que Deus trabalhou na sua vida. E aí ele diz no versículo 18: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Amados, lembre-se que é o nosso mestre, não é eu que penso dessa maneira, é o nosso mestre Jesus Cristo que está nos dizendo que nós precisamos compreender que existe um milagre, que existe uma bênção incalculável na vida daquele que entende, e que eu entendo quando eu considero, quando eu medito, quando eu penso, quando eu analiso nas maneiras que Deus já trabalhou em minha vida. Aleluia. E Jesus então, aqui neste ponto, ele trabalha despertando a mente dos discípulos. E ele diz assim, no versículo de número 19. Vamos ler o 18 e 19. Tende olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Não vos lembrais do quê? O que os discípulos haviam esquecido? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Observem que Jesus ele está trabalhando a mente. Ele está levantando questões para que os discípulos eles se lembrem do milagre acontecido na multiplicação dos pães. E Jesus continua dizendo assim, no versículo 20: e quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. Olha que coisa tremenda aqui. Jesus, ele está levando a mente dos discípulos ao milagre efetuado por ele, porque Jesus multiplicou o pão. Só que Jesus ele está trazendo a memória que os discípulos tiveram participação no milagre.
Porque Jesus disse: quantos cestos levantastes? Os próprios discípulos, oh aleluia, eles participaram do milagre que Jesus efetuou. Eles estavam presentes, eles estavam juntos. Não tinha como eles se escaparem de entenderem que Jesus é poderoso para efetuar milagres. E aí na conclusão, aleluia, Jesus disse assim: e ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos: como não entendeis ainda? A partir do momento que eu considero a maneira que Deus trabalhou na minha vida, isto me leva a entender Deus, a entender como Deus trabalha em favor do homem. A partir do momento que eu entendo como Deus trabalha na minha vida, isto me leva a viver os grandes milagres que Deus tem realizado ao meu coração. Eu compreendo que a grande lição ensinada neste texto por Jesus é que eu preciso cuidar da minha mente. Eu não posso usar a minha mente somente para as coisas terrenas, somente para o desenvolvimento de coisas que dizem respeito a esta terra, mas eu preciso usar a minha mente para entender os tempos que estão próximos, os tempos que estão chegando ao fim e que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E tudo que eu conquistar aqui nesta terra, aqui vai ficar. Eu não levarei nada. Então, eu preciso ponderar estas coisas, eu preciso considerar estas coisas. E a partir daí, aleluia, nós então estaremos vivendo os grandes milagres que Deus tem para realizar em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que o entendimento destas palavras possam produzir vida para nós e possamos viver os grandes milagres que Deus tem para realizar em nossas vidas e por nossas vidas. Deus abençoe. Eu quero orar com você. E nesta oração nós estamos pedindo ao Senhor que possa colocar isto nas nossas mentes e nos levar a nós dedicarmos a conhecermos os tempos que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande e eterno Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, nesta oportunidade por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Esta palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Dai-nos o entendimento de que o Senhor não gosta, o Senhor abandona aquele homem que dedica apenas para as coisas terrenas, que o Senhor é coisas maiores para as nossas vidas. Nós temos a eternidade e que precisamos nos dedicar para conhecermos estas coisas. Então, papaizinho amado, toma conta das nossas mentes, da minha e de cada um dos que nos ouve, para assim nós sermos agraciados por Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.